Sabe aquela conta de luz que chega todo mês? Pois é. Parece um documento simples, mas ali no meio pode ter um custo escondido, um erro que talvez esteja pesando no bolso de muita gente sem que ninguém perceba. Hoje, a gente vai analisar exatamente isso. E essa é a grande questão, né? Será que pode existir um erro caro na conta de energia? Olha, a maioria das pessoas nem desconfia. Mas, com base em análises jurídicas, a resposta pode ser um baita sim. Então, vamos investigar isso juntos. E olha só esse valor, R$ 7.597,10. E não, isso não é um número inventado, tá? É o valor exato que um único consumidor conseguiu reaver de cobranças indevidas nas contas de luz. Um valor acumulado ao longo de 5 anos. Isso já dá uma ideia do tamanho do impacto que um erro desses pode ter. Certo, então vamos fundo nisso. Para a gente entender onde é que está o problema, o primeiro passo é olhar para a fatura de um jeito que, vamos ser sinceros, quase ninguém faz. O normal é isso, né? A gente bate o olho no valor final ali, paga e pronto, vida que segue. Só que a conta de luz, na verdade, é um quebra-cabeça. Ela é feita de várias partes. E o segredo para entender essa cobrança que pode estar errada está justamente em decifrar o que é cada uma dessas partes. Beleza, agora a gente entra numa parte um pouquinho mais técnica, mas prometo que vai ser bem simples. Para desvendar esse mistério todo, a gente precisa entender o que são duas siglas, TUSD e TUST. A TUST, a gente pode pensar nela como se fosse a taxa de entrega da eletricidade no bairro. É basicamente o custo para usar toda aquela estrutura de postes, de fios que a gente vê na rua e que leva a energia até o relógio de luz da casa. Já a TUST, essa é como se fosse o pedágio das grandes estradas da eletricidade. Ela serve para pagar o transporte da energia em altíssima tensão, sabe? Por quilômetros e quilômetros. Lá das usinas que geram a energia até chegar perto da cidade. Então, aqui está o ponto principal, a grande sacada. Uma coisa é o preço da energia mesmo, o produto que a gente consome para ligar as coisas. Outra coisa, bem diferente, é o preço do serviço para trazer essa energia até as residências. A TUSD e a TUST, elas são sobre o serviço, sobre o transporte, e não sobre o produto em si. E é exatamente aí, nessa diferença entre produto e serviço, que a gente chega no coração do problema. Vamos ver agora onde é que essa cobrança se torna ilegal, pelo menos de acordo com o parecer jurídico que a gente analisou. Essa frase aqui, ela resume tudo. TUST e TUD não são mercadorias, elas são taxas que pagamos para usar um sistema, um serviço. E por que isso é tão importante? Porque o fato de serem um serviço e não uma mercadoria é a chave de tudo para entender por que a cobrança pode estar errada. Bom, o ICMS todo mundo conhece, né? Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O próprio nome já entrega. Ele deveria incidir sobre a circulação de mercadorias. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Esse serviço de levar energia até as casas pode ser considerado uma mercadoria? No direito, eles usam um termo chamado fato gerador. É basicamente o que acontece que liga a obrigação de pagar um imposto. No caso do ICMS na conta de luz, esse fato gerador é o consumo da energia elétrica mesmo. É a energia que de fato passa pelo medidor e liga os aparelhos. Todo o transporte, todo o serviço acontece antes disso. O raciocínio jurídico é bem direto. Olha só, se o imposto é sobre a mercadoria, e a única mercadoria nesse caso é a energia que foi consumida, então quando se cobra o ICMS também em cima das taxas de serviço, a TUSD e a TUST, o que acontece? A conta que serve de base para o imposto fica maior, fica inflada. O resultado é uma cobrança que não deveria existir, porque foge da regra principal que é cobrar imposto só sobre o tal do fato gerador. Certo, já deu para entender o problema. Mas e a solução? Como é que se resolve isso? A boa notícia é que existe sim um caminho para corrigir a situação e receber de volta o que foi pago a mais. Só que não é um caminho que acontece sozinho, sabe? Exige que a pessoa tome uma atitude. E os passos são bem claros, bem definidos. Primeiro, é preciso juntar as provas, ou seja, as contas de energia dos últimos 5 anos. Depois, o ideal é procurar uma assessoria jurídica, um profissional para analisar o caso. O terceiro passo é entrar com uma ação na justiça contra a Fazenda do Estado. E por fim, o objetivo é duplo: receber o dinheiro de volta e, claro, garantir que as próximas contas venham com o valor certo. E aqui atenção porque este é um ponto crucial. A análise jurídica deixa bem claro: entrar na justiça é o único jeito de conseguir o reembolso e resolver o problema. Não dá para ficar esperando que o governo resolva isso por conta própria ou que a correção aconteça do nada. Para evitar continuar perdendo dinheiro e para garantir esse direito, a iniciativa de quem paga a conta é fundamental. Isso define bem quem é que pode ir atrás desse direito. É o que a lei chama de contribuinte de fato.
Traduzindo, é a pessoa que no fim das contas tira o dinheiro do bolso para pagar a conta. Se essa pessoa que arca com o custo, é ela que tem todo o direito de ir à justiça, questionar a cobrança e lutar para pagar só o que é correto e previsto em lei. E a gente fecha com essa reflexão. Se um único consumidor conseguiu recuperar milhares de reais, quantas outras pessoas podem estar pagando a mais sem nem fazer ideia? O caso que vimos aqui não é único, ele serve de alerta. A informação é o primeiro passo para talvez identificar um problema e quem sabe buscar uma solução. Com certeza vale a pena olhar com um pouco mais de atenção para aquela fatura que chega em casa todo mês.